Você sabe o quanto de cura há no ato de falar? Vivemos numa sociedade onde ninguém escuta ninguém. Todo mundo quer falar ao mesmo tempo, mas não existe aquele bom ouvinte, ou não existe o diálogo, apenas monólogos. Sobre isso, nós estamos diante de uma sociedade doente que acumula em si tristeza e chateações, vivências que seriam fundamentais de serem colocadas para fora. Aquele bom amigo que se tinha antigamente já não se tem com tanta frequência assim, que é aquela pessoa que consegue ouvir. Mas, na verdade, uma boa amizade, ela precisa acontecer entre duas pessoas que são boas ouvintes, cada uma no seu tempo. O bom relacionamento, o relacionamento saudável, é aquele onde duas pessoas têm capacidade de dar a voz ao outro, de dar espaço para que o outro fale sobre suas próprias dores, enquanto ouve. E vice-versa, momentos separados para que cada um faça aquele processo de troca. Isso é fundamental nos relacionamentos saudáveis. Porém, nós sabemos bem que com a pressa que as pessoas estão, e até mesmo com o egoísmo em que as pessoas estão por aí multiplicando, está muito difícil encontrar bons ouvintes. Eu falo sobre isso para falar sobre a regra fundamental da psicanálise. Você sabe qual é? Segundo Freud, a fala é a regra fundamental da psicanálise. A fala através do termo associação livre ou livre associação. É o ato de o profissional no consultório, através do setting analítico, dar a voz ao outro, deixar com que o outro fale sobre suas dores, sem roteiro, sem censura, sem se cobrar sobre como falar, apenas falar. A psicanálise surgiu através do Dr. Sigmund Freud, que já era médico neurologista, analisava pacientes naquela época através da medicina e identificou que na medicina não tinha o recurso para tratar determinados sintomas que algumas pacientes estavam apresentando. Freud, então, foi iniciar o seu processo de investigação de um formato que poderia ser mais eficaz para tratar aqueles sintomas. Sendo assim, ele começou a analisar suas pacientes, perceber suas dores, iniciou lá através de sugestão do seu amigo Breuer a hipnose. A hipnose é o ato de sugestionar o indivíduo para acionar uma dor oculta. Naquele período, ainda nem se falava de inconsciente. E a partir disso, Freud entendeu que estava até fazendo efeito, mas ele não gostou da ideia de sugestionar o indivíduo. Ele recuou e parou de utilizar a hipnose. Então, para quem aí acha que a hipnose é algo que é praticado na psicanálise até hoje, alguns profissionais praticam e não há erro nisso. Mas Freud rompeu com a hipnose lá atrás. Ele entendeu que a hipnose não era legal porque sugestionava. E o ato de sugestionar era meio que para ele invasivo, era meio que não dá espaço. Então Freud falou o seguinte: vou iniciar um processo de deixar com que flua tudo de acordo com o que o outro trouxer. Naquela época, Freud atendia muitas mulheres. Até que uma certa paciente de Freud falou para ele assim: me deixa falar. E nesse deixar falar, e com a sensibilidade que ele já estava praticando de deixar espaço para que a outra pessoa se apresente do jeito que ela
está se sentindo, ele deixou ela falar. E ele entendeu a importância que existia na fala. E então, praticando, ele entendeu que a fala seria a regra fundamental da psicanálise. Mas não apenas uma fala no sentido de uma conversa ou um diálogo, não. Freud entendia que a fala era algo sagrado, era algo que tinha que vir do outro, do mundo do outro. O espaço do consultório era para a fala do outro, e fala sem censura, sem roteiro. E a partir daí, a regra fundamental da psicanálise tornou-se a associação livre ou livre associação, que nada mais é do que a fala. Claro, a psicanálise não trabalha apenas com o método de fala. A psicanálise pós-Freud, até pelo próprio Freud, ela vivenciou tantas outras riquezas de ferramentas de trabalhos a partir do olhar para o inconsciente, análise do inconsciente. Freud entendeu que a partir que essas pacientes falavam, vinham à tona do seu próprio inconsciente ato falho. Aquela coisa de estar falando do marido e de repente falando do marido, não, porque meu pai, mas é um ato falho. Por quê? Porque veio direto do inconsciente. E isso quer dizer alguma coisa. São as formações do inconsciente. Quero parar aqui porque esse assunto ele é muito amplo e eu quero dar foco na fala. Quero dar foco na cura através da fala. É muito importante que tenhamos a sensibilidade de ouvir mais o outro. Claro que quando eu falo isso, eu não estou querendo dizer que um amigo ouvindo você vai ser para você o terapeuta, o psicanalista que vai estar lá no consultório. Não, são duas coisas diferentes. Mas é importante que tenhamos essa consciência da relevância da fala para a nossa saúde emocional. O espaço de fala tem que ser aberto nos seus relacionamentos, e sim, isso não é terapia, mas isso é terapêutico. Os relacionamentos familiares precisam passar, sim, por aquele cuidado onde os pais ouvem seus filhos, onde os filhos abrem um espaço de ouvir seus pais. E isso fica muito saudável e equilibrado se de todas as partes houver essa mesma doação de tempo, essa mesma atenção, essa mesma paciência e empatia. Algo fundamental dentro dessa conversa. Estamos muito egoístas e esse egoísmo tem proporcionado para a sociedade um peso muito maior. Pensamos muito em nós mesmos, queremos falar e não deixamos os outros falar, e com isso nós vamos produzindo cada vez mais essa sobrecarga para nós e para o outro. Se todos nós tivermos mais consciência da importância da fala para a cura dentro de um processo da saúde emocional, da saúde mental, tenho certeza que nós vamos conseguir estar todos mais equilibrados. E é sobre isso. Passa esse vídeo para outras pessoas. Se você ainda não se inscreveu aqui no canal, se inscreva para a gente divulgar mais todos esses conteúdos. Comente aqui o que você achou, faz pergunta. Eu adoro passar e responder. E eu te aguardo no próximo vídeo.